Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Pretendo, neste vídeo, fazer uma pequena comparação, pequena avaliação da primeira parte do Livro dos Espíritos, com a luz da razão e da ciência. O que eu quero aqui é usar os tópicos do Livro dos Espíritos e em algumas coisas que fica um pouco confuso de entender, eu tentar justificar hoje, com o avanço da ciência, o que foi dito pelos espíritos na época da publicação deste livro do Kardec. Ou seja, o Livro dos Espíritos ele é, na verdade, o primeiro livro publicado das obras básicas da codificação de Kardec do Espiritismo, em 1857, ou seja, 170 anos atrás. Naquela época, havia-se muitas mesas girantes, pessoas que usavam aquilo com para diversão em salões, e essas mesas girantes eram comunicações espirituais que estavam acontecendo em vários lugares, nos Estados Unidos, na Europa, e Kardec, prestando atenção naquele livro, falou, poxa, tem alguma coisa aí que tem uma inteligência por trás disso aí. Claro, já era a intenção dos espíritos chamar a atenção e Kardec veio para isso, ou seja, Kardec veio para pensar além do que aquilo estava sendo usado como diversão, né? E estudar esse fenômeno. Kardec não era médium, Kardec era um professor, né? Um educador, tradutor, e ele reuniu algumas médiuns, eram crianças, eram adolescentes, eram moças adolescentes, né? E foi estudando, foi conversando com essas pessoas, com esses médiuns, e essas médiuns receberam informações. Essas informações vinham através do mesmo mecanismo das mesas girantes. No início da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec conta essa história. Kardec fala que no começo eram colocado um lápis em cima de um cesto e se movimentavam, formando palavras, né? Os espíritos, e era muito lento tudo isso, né? Até evoluir mesmo para psicografia, ou seja, para uma caneta na mão de um médium que escrevia o texto, as respostas, né, dadas pelos espíritos conforme se iam questionando nas reuniões que eles faziam, tá certo? Isso tudo está bem escrito bem no prefácio, não é um prefácio, é uma introdução que o Kardec coloca, onde inclusive ele faz o seguinte, ele define, ele cunha o termo espiritismo, para diferenciar de espiritualismo. E, além disso, ele diz que quem segue a doutrina dos espíritos é um espírita ou uma espiritista. Então, o termo foi cunhado por Kardec, isso é bem claro logo no início dos livros dos espíritos. Depois, o livro é dividido em partes, né? E o que nós vamos falar aqui é da primeira parte do livro dos espíritos, né? E tentar colocar isso de uma forma, não respondendo, não olhando cada questão como várias outras pessoas fazem, claro que ajuda também, né? Mas colocar de uma forma onde eu tento mostrar que se eu usar a razão, o raciocínio e também ciência, eu consigo mostrar que aquilo lá tinha as verdades e essas verdades foram colocadas numa época de 170 anos atrás. Tá certo? Que hoje, com a ciência, a gente consegue fazer comparações interessantes. Não estou dizendo que a ciência está com a verdade, nada disso. Estou dizendo apenas que dá para fazer comparações para a gente pensar muito interessantes sobre essas questões colocadas aí no Livro dos Espíritos. Ok? Muito, muito bom. Então, a minha intenção é essa: falar sobre os Livros dos Espíritos, né, como fé raciocinada. Ou seja, o que é a fé raciocinada? Olha, se eu tiver dúvida em alguma coisa que eu não entendo, eu tenho que usar a razão. Usar a razão para entender. E se eu tenho a ciência para justificar, eu também vou usar a ciência para tentar verificar se existe uma comparação entre o que é dito no Livro dos Espíritos e a ciência. Muito bom. O que Kardec usou como máxima? Sempre assim. Espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, isso é um alerta para que a gente não apenas leia sem entender, para que a gente leia, né, com amor e nos instrua. Para quê? Ora, porque uma fé inabalável, ela só pode encarar, ou seja, só pode dizer que ela é inabalável se ela encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que Kardec está dizendo aqui? A humanidade vai evoluir, a ciência vai evoluir. Isso foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado logo depois, né, do livro dos Espíritos, tá certo? E a ciência vai nos trazer um monte de soluções, e umas coisas não podem não podem competir, né? Então, Kardec escreveu também no livro dele, A Gênese, no capítulo 1, o seguinte: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo é impossível de explicar alguns fenômenos, e só usando as leis da matéria. E o Espiritismo sem ciência falta apoio e comprovação. Então, ele está dizendo para todo mundo o seguinte: a ciência pode dar apoio ao Espiritismo e a comprovação do que disse os espíritos desse livro. Então, essa abertura de ideias, né, é que nos permite hoje fazer, por exemplo, essa comparação que eu vou tentar fazer usando esse vídeo, ou seja, raciocinar a fé baseado no livro dos Espíritos, primeira parte do livro dos Espíritos. Então, eu já aconselho a todas as pessoas que começaram a assistir esse vídeo, que não forem espíritas, nunca tiverem lido o livro dos Espíritos e queiram se iniciar no Espiritismo, comece lendo o livro dos Espíritos. Vários outros vídeos na internet, vários outros livros existem para ajudar nesse tipo de pesquisa, né, para entender aquilo que está lá. E esse vídeo vai tentar fazer alguma coisa também nesse sentido. Nesse estudo, nós vamos usar a seguinte referência. Quando eu usar essa letra aqui, é uma questão, porque o livro dos Espíritos é formado por questões. Né? Então, a questão um, por exemplo, né, não coloca a pergunta aqui, eu já coloco a resposta. A questão um, a resposta. O que eu estou colocando aqui é a resposta da pergunta feita por Kardec, número um do livro. Né? Tem mais de 1000 perguntas. Né? Pergunta um, por exemplo, é que é Deus? Então, eu vou usar Q1 para me referenciar sobre a resposta dos espíritos. E também o Kardec faz alguns comentários, algumas considerações dentro das questões. Aí eu uso K do Kardec, Q. Então, por exemplo, K, Q, 22 são as considerações que o Kardec faz na questão 22. Então, são duas coisas que eu quero separar aqui, porque uma é a resposta que os espíritos dão, e são psicografadas, são colocadas diretamente no livro dos Espíritos, logo abaixo das questões que as pessoas, que quem estava na reunião, Kardec e outros que estavam trabalhando, fazem aos Espíritos. Então, a resposta é, para mim, que eu estou comentando, por exemplo, da questão 1. Aí o Kardec comenta algumas coisas em algumas questões, não em todas, né, não em todas, e essas considerações eu coloco, então, um K na frente, separando se é a resposta do Espírito ou se é uma consideração do Kardec. Muito bom. Então, o livro primeiro é o que nós vamos tratar nesse vídeo, é, é intitulado As Causas Primeiras. Aí tem 75 perguntas, né, e respostas também, considerações, tá certo? Vai da Q1 até a Q75, dividido em capítulos. No primeiro capítulo, eles separam para falar sobre Deus. No segundo capítulo, sobre os elementos gerais do universo. No terceiro capítulo, a criação. E no último capítulo, princípio vital. Então, esses quatro termos nós devemos abordar neste vídeo especificamente. Vamos lá. Então, o capítulo 1, Deus. Tem 16 questões nesse capítulo. Eu vou simplesmente reduzir a primeira questão, que é Deus. Nessa pergunta, a resposta do Espírito é, para a questão que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na 11, o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus, pois é um sentido que lhe falta. Vejam que toda toda teoria, todo estudo, todo desenvolvimento de alguma coisa tem axiomas. Na questão 4, se não me engano, do livro dos Espíritos, perguntado sobre como provar a existência de Deus,
Ele diz assim, o Espírito diz alguma coisa do tipo, não existe efeito sem causa. Vocês estão vendo a causa, que é tudo que está aí, foi Deus que criou. Isso é usando um axioma. Olha, eu acho que o axioma é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está respondido. Não tenho que questionar, porque se eu não acreditar que Deus exista, se eu não acreditar que Deus que criou todas as coisas, eu posso parar nessa parte do vídeo e desligar tudo. Não tem sentido continuar. Tá certo? Então, ele é o axioma da criação. E por que que é difícil entender? Porque o homem não tem condições ainda de entender a natureza íntima de Deus. Falta-lhe sentidos, falta expandir, né, o seu entendimento para entender a natureza íntima de Deus. Nós somos muito limitados às nossas três dimensões e à nossa dimensão de tempo, né? Então, é muito complicado, é muito difícil entender que é Deus. E Kardec complementa: ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ou seja, ainda, no meu ponto de vista, tem uma outra palavra importante, né, em Deus, que é infinito. Ou seja, eterno e infinito. Veja, ao ser eterno, ele não tem o tempo ligado a Deus. Então, não tem como definir que Deus existia antes ou não. Então, Deus é eterno, é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Então, apesar de ter 15, 16 questões, não há necessidade de eu entrar em detalhes sobre isso, que apenas Deus é a inteligência suprema, axioma único do universo, a existência única de tudo. É o axioma que diz, olha, não precisa, o axioma não se precisa provar. Ele existe como inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. No capítulo 2 vai aparecer, então, coisa muito importante, que é discussões sobre o que é o espírito, a matéria e o espaço universal. São de questão 17 até a questão 36. Muito bom. Matéria. Na questão 30, é muito importante essa questão 30 destacada aqui, porque os espíritos respondem sobre matéria a seguinte coisa: a matéria foi formada a partir de um só elemento primitivo. Então vamos guardar isso. Elemento primitivo, um só elemento primitivo, toda a matéria é existente, toda a matéria. Bom, mas ainda não está definido o que é matéria, né? Porque na questão 21, os espíritos também respondem a seguinte questão da seguinte forma: não se sabe se sempre existiu ou se foi criada. Só Deus o sabe. Ou então, agora, cria um paradoxo entre Deus criou o universo é matéria. Ora, então, se não se sabe se existiu ou se foi criada, vem de novo a nossa incapacidade de entender o infinito. Infinito negativo e infinito positivo, ou seja, o tempo, o eterno. O tempo começou para nós quando nós entendemos que o planeta foi criado, o universo foi criado, nós nascemos. Então, o tempo para nós tem um início e tem um fim. Então, é impossível entender o que é o eterno. Ou seja, não se sabe se sempre existiu ou foi criado. Então, eu não estou falando dessa matéria que está criada aqui, desse universo que nós estamos vendo. Então, será que ele estaria falando só disso? Eu acho que essa matéria aqui, ela refere-se ao princípio material ou elemento primitivo, e não ao universo, ou seja, esse princípio, elemento primitivo, esse princípio material, é que Deus utilizou para criar a matéria que nós conhecemos. Na questão 37, perguntado sobre o universo, os espíritos respondem que Deus criou o universo. Ah, então não dá para entender essa questão, a 21, não se sabe se sempre existiu ou se foi criada, sem usar as outras. A matéria foi formada a partir de um só elemento primitivo, e é esse elemento primitivo, sendo chamado aqui de matéria, né, é que, é que não se sabe se ele existia junto com Deus, porque Deus está sempre criando. Então, esse princípio material,
ele é o instrumento eterno da ação de Deus. Então, ele não tem um início no tempo para que a gente possa calcular. Por quê? A atividade criadora de Deus, ela não teve início. Deus sempre criou porque ele é eterno. Continua criando, porque ele é eterno. Então, se nós aceitamos o axioma do início, que Deus é eterno, imutável, infinito, então ele está sempre criando. Então, nós não temos condição de saber se o princípio, o elemento primitivo, ou a matéria relativa ao elemento primitivo, ela existe junto com Deus. Não sabemos disso, né? Isso é difícil de definir, porque nós não temos essa noção de tempo. Então falta para a gente esse sentido que foi dito agora atrás. Nós não temos esse sentido de entender o infinito negativo e o infinito positivo. Ou seja, nós não temos condição de entender se o tempo, qual é o tempo para trás, qual é o tempo para frente. Então Deus está sempre criando. Então nunca esteve ocioso. Então ela acontece desde o infinito do passado, tá certo? Então esse princípio material existe temporalmente com a ação de Deus de criar. Então não há um período onde Deus existia e o princípio material não existia. Percebe? Então, a gente precisa transcender aquilo que a gente entende como tempo, porque Deus sempre existiu, sempre cria e sempre criou. Então, o sempre para Deus é eterno, isso é normal. Para nós, não, nós somos seres criados. Nós temos um nascimento aqui na Terra, né? Que a nossa mente entende como nosso princípio, uma morte ou desencarnação, né, dentro do Espiritismo, nós entendemos. E o Espírito também, nós não sabemos quando ele foi criado. Nenhum de nós sabe quando o nosso Espírito foi criado. O que se sabe é que Deus continua criando e sempre criou espíritos. Então, Deus nunca esteve ocioso. Por isso que essa matéria, resposta da questão 21, não se sabe se sempre existiu ou se foi criada, só Deus o sabe, né? É porque nem os espíritos que responderam isso, nem os espíritos que responderam essas questões, sabem dizer se o princípio material, vou tirar a matéria daqui do texto, tá certo? Esse elemento primitivo sempre existiu junto com Deus, ou se ele que criou esse elemento primitivo. E se ele criou, não tem um quando. Muito bom. Kardec então faz uma consideração, mas matéria não é aquilo que impressiona os nossos sentidos? Está em vermelho aqui para os espíritos diz assim, é uma definição não exata. Isso aí é a matéria densa. Então vamos dar um nome de matéria densa àquilo que nós estamos vendo aqui, que impressiona o nosso sentido. Então a matéria, essa é a matéria densa. Mas também, na questão 22, ele disse assim, ó, ela pode ser etérea e sutil e não impressionar os nossos sentidos. Então, o que nós vemos é uma parte da matéria. O que nós vemos é uma matéria densa e não uma matéria etérea e sutil. E essa matéria, ela é o laço que retém o espírito. Ela é etérea, sutil e ela é necessária porque ela é o laço que segura, que mantém o espírito. Muito interessante. A ciência vê a matéria. Vamos botar a ciência aqui agora para a gente pensar. A ciência estuda a matéria que ela pode ver, tá certo? Ou seja, a física clássica conhece átomos, elétrons, prótons e partículas, né? Só a física de partículas, as partículas também que subdividem os átomos, né? Mas isso é uma teoria da física clássica que você prova, que você tem um monte de cálculos, um monte de instrumentos que mede, tal, tal, tal. Está mexendo com a matéria densa, certo? Além da física clássica, existem mais. A teoria das cordas, strings, que vai assim, como se fosse divisão dessas partículas, que, bom, o elétron é a menor partícula que existe? Não, de acordo com a teoria das cordas, a teoria dos strings, elas são frequências ou cordas em vibrações definidas. Então, isso tem estudo, isso tem algumas comprovações, isso tem vários cientistas trabalhando, pesquisando, né? Mas é uma teoria também que vai além da matéria densa, ou seja, a própria matéria densa pode estar subdividida em frequências e vibrações que nós não vemos, mas tem estudos que mostram que pode ser. E além, mais ainda, uma física mais moderna chamada de física quântica, começou lá em 1900 para cá,
né, que trabalha com probabilidades e campos quânticos. Esses campos quânticos, nós vamos ver o que que é mais para frente e o que que eles exatamente representam, né? Mas você vê que a própria matéria, vista pela ciência, ela se subdivide em diversos tipos de cientistas com diversos conhecimentos, estudando coisas que se complementam, tá certo? Um desses caras é um físico que foi prêmio Nobel em 1965, ele nasceu em 1918 e desencarnou em 1988. É o Richard Feynman. O Feynman foi um físico teórico norte-americano do século XX e hoje em dia é muito legal porque tem vários vídeos na internet, não dele, né? Mas dos livros dele, que o pessoal está colocando em português, bonitinho, com legendas, né? E que é fácil de entender. Então ele fala sobre física quântica de uma maneira muito simples. Ele tem um modo de ver a física, o universo, a matéria, essas coisas, né? De uma maneira bem interessante, que até assusta quando você vê. Ele não é um espírita, ele não é religioso, tá certo? Ele é agnóstico, não acredita em Deus, tá certo? Então, o Deus dele é diferente do que a gente entende, tá? Então, mas o que ele fala de física quântica, ele permite que a gente, que estudou pouco de física quântica e não estudou nada, os leigos, consiga entender. Então, você de vez em quando dá uma olhada nesses vídeos dele, pode ajudar a abrir a cabeça da gente, né, para entender um pouco como a física moderna está encarando a matéria e encarando como tudo existe no universo, tá certo? Esse vídeo aqui eu separei, eu não vou passar, claro, né? Você pode acessar. Ele fala: se tudo que você toca e sente não for nada, ou seja, ele mostra que quando você toca um objeto, né, você tem elétrons de um lado, elétrons do outro, e voando em torno dos seus átomos lá, né, e que eles se repelem entre si, que na verdade você não está tocando nada, são os campos que existem ali que estão interagindo, né? Então, mesmo a matéria densa que a gente vê, que a gente bate palma, né? Faz barulho, mas não conseguimos atravessar essa matéria, na verdade, é porque os campos se repelem, não porque ela não existe solidamente, né? O que nós vemos aqui é apenas impressão dos nossos sentidos, né? Então, o estudo da matéria mostra que na verdade, são mais campos. Então, vamos guardar essa palavra também mais para frente, são campos elétricos que se tocam, tá certo? Muito bem. O espírito, bom, matéria está mais ou menos entendido como a física e como o espiritismo, com as questões do livro dos espíritos, interpreta. O espírito. A questão 23 fala que o espírito é o princípio inteligente e independente da matéria densa. Então, são duas coisas. A matéria densa e o espírito são coisas independentes. Mas o espírito, ele dá inteligência à matéria densa, né? O espírito é que faz com que a matéria densa possa manifestar inteligência. Isso está representado nas questões 23 e 25. Depois vem o seguinte assunto: fluido universal, o seguinte tópico: fluido universal. Dentro dos livros espíritas, o fluido universal aparece de diversas maneiras. Fluido primitivo ou fluido elementar, na questão 27. Elemento primitivo na questão 30. Então, fazendo uma análise, aquele elemento primitivo que estava lá na questão 30, que deu origem às matéria, vamos ver isso mais para frente, é o fluido universal. Também como fluido cósmico ou hálito divino. Isso aparece em Mecanismo da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, o André Luiz, no capítulo 3. E também aparece como fluido divino na Gênese, que é o livro de Allan Kardec, no capítulo 3, item 15. Então veja que o nome fluido universal é mais amplo aceito da doutrina espírita, mas ele tem vários subnomes, né? Vários nomes parecidos, né? Que referem-se à mesma coisa. O que que ele faz? A questão 27 continua dizendo, ela é a interface é uma palavra que eu usei, né? O elo entre a matéria densa e o espírito. Muito bom. Ele combina a matéria densa, ele combina com a matéria densa sob a ação do espírito. Então, o espírito é que utiliza esse fluido universal para combinar, para agir sobre a matéria densa. Então, o espírito atua sobre a matéria densa através desse fluido universal.
Mas ele tem o mesmo princípio da matéria densa. Ah, que interessante, né? O fluido universal tem o mesmo princípio da matéria densa. E lá no slide anterior, nós vimos que também a matéria que ele estava se referindo lá é né, o elemento primitivo, né, é que gera também a matéria densa. Então, a matéria também oriunda do fluido universal. E o fluido universal tem o mesmo princípio dessa matéria densa. Muito bom. Sem o fluido universal, a matéria densa não se estabilizaria. Ele diz que ela se dividiria eternamente. Olha que interessante. O que ele está falando aqui nessa questão? Que a matéria mantém unida por causa do fluido universal. Olha, os físicos já estudam essas forças, né? Força nuclear forte, né? As forças que mantêm um átomo, por exemplo, não se dispersa, né? Então veja que ele diz que a matéria densa é que mantém os átomos juntos, que mantém a matéria densa, ela se espalharia, ela se dividiria, né? Como diz na questão 27, também falando do fluido universal. Veja quanto interessante esse fluido universal é. O que mais do fluido universal? Ainda nessa questão 27, que é uma questão extremamente importante nesse capítulo, ele diz assim: o fluido magnético, o fluido elétrico são modificações do fluido universal. Ou então, modificações do fluido universal. Então, fluido elétrico, fluido magnético é modificação do fluido universal. Poxa, então nós conhecemos o que é o fluido universal. Né? Uma parte dele é fluido elétrico, fluido magnético. Caramba, mas fluido elétrico, fluido magnético? Vamos lá. Vou perguntar à inteligência artificial sobre fluido elétrico e fluido magnético. Eu usei o Gemini da inteligência artificial perguntando sobre isso. Olha que a resposta que eu tive. No século XIX, a eletricidade e o magnetismo eram vistos como fenômenos separados e chamados de fluidos. A ciência chamava de fluidos. Foi James Clerk Maxwell que unificou esses conceitos no conceito de campo eletromagnético. Olha que coisa interessante agora. Fluido universal, modificação de fluido elétrico, fluido magnético. Ora, mas fluido elétrico e fluido magnético não existe. Cara, nós estamos falando de 1857. Quando os espíritos ditaram isso, essa era a nomenclatura que a ciência acreditava ser. Se acreditava que fluía magnético, que fluía. Então, a palavra fluido é uma palavra utilizada apenas para justificar o que se entendia naquela época. O Marx não tinha dito que eram campos eletromagnéticos. Então, fluido universal está ligado mais a campo do que um fluido especificamente, né? Fluido é líquido, ar é fluido, água é fluido, eletricidade e magnetismo não são fluidos, são campos. Então, essa questão 27 é reveladora. Eu acho essa questão 27 fundamental para entender que é fluido universal. Vamos olhar o Feynman de novo, o Richard Feynman de novo. Ele diz: a eletricidade não flui nos fios como se fosse um cano de água. O que você está comandando, na verdade, são campos eletromagnéticos. Então, nesse vídeo que está só o desenho aqui, né? Você pode assistir na internet. Ele diz assim: quando você aperta o interruptor, não é os elétrons que vai que nem um riozinho dentro do fio para um lado, como se fosse um fluido. Tá certo? São campos eletromagnéticos, né, que se formam em torno do condutor, e esses campos eletromagnéticos que cria a diferença de potencial entre dois pontos. Por isso acende a luz do outro lado, tem um potencial diferente do campo eletromagnético que eu acionei. Então, o que nós estamos falando são de campos eletromagnéticos. Mas o que é um campo elétrico? O que é um campo magnético para quem nunca estudou eletricidade ou magnetismo? Simplificando, um campo elétrico é a região de ação de uma carga elétrica. Então, se eu tiver uma carga elétrica, pense na carga elétrica como se fosse uma bolinha carregada. Ela tem a ação dela num determinado espaço que vai aumentando, vai diminuindo
né, com a distância disso aí. Outro mais fácil de ver é o campo magnético. Você pegar dois ímãs, se você colocar os dois polos iguais e aproximar, você vê que tem uma força ali no meio deles, você não consegue colocar um no outro. O que que tem ali no meio? Só tem ar? Não, tem um campo magnético ali no meio, né? Se você colocar um ímã num papel branco, jogar limalha de ferro, você vai ver as linhas de campo, né, em torno de um polo, por exemplo. Então, o campo magnético e campo elétrico estão interligados. O Maxwell, o que ele fez? Ele unificou os conceitos de campo elétrico e campo magnético, criando o campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? Quando uma carga elétrica se desloca, ele gera um campo magnético. E o campo elétrico, junto com o campo magnético, é um campo eletromagnético. Mas alguém mais sabe falar para mim o que é um campo eletromagnético? Você usa todo dia campo eletromagnético, e não sabe? Você não assiste televisão? Bom, a televisão hoje está vindo pela internet, né? Mas a antena da televisão, ela gera um campo eletromagnético que você recebe com um receptor na sua casa. O seu Wi-Fi é um campo eletromagnético que transmite informação. Você está imerso em campos eletromagnéticos todo dia, porque você está usando o seu Wi-Fi para entrar em contato pela internet com todo mundo, para o seu celular, campos eletromagnéticos. Você está vendo o campo eletromagnético? Não, mas ele tem ação. Ele age sobre as coisas, tanto que hoje tudo é campo eletromagnético, tá certo? Então, fluido universal tem mais a ver com campo do que com fluido. Não é? Tem mais a ver por quê? Porque a explicação está, fluido elétrico, fluido magnético são modificações do fluido universal. Ora, então esse fluido universal me parece mais um campo, né? Um campo que não sei qual, mas que fluido elétrico e fluido magnético são modificações desse campo. E fluido elétrico e fluido magnético a gente conhece. Então, os espíritos estavam corretíssimos explicando sobre isso, né? Mas na época, em 1857, eu não tinha condição de falar em campo, né? Estava se discutindo lá e achava que era fluido, tanto que só no século XIX, mais para frente, né? Não tem a data exata aqui, né? 1857 já era século XIX, né? Mas mais para frente, né? É que o Maxwell unificou os conceitos de campo e o termo fluido elétrico, fluido magnético desapareceu da literatura, tá certo? Mas que os espíritos ditaram para o Kardec era exatamente que era na época o conceito da ciência. Então, a física quântica, que eu comentei agora, ainda deu um passo além disso, de uma coisa chamada eletrodinâmica quântica. E o Richard Feynman foi o pioneiro dessa história. Então, a física quântica, essa eletrodinâmica quântica, demonstra que a eletricidade e o magnetismo não são substâncias, mas sim manifestações de um campo eletromagnético quântico. Ora, fluido elétrico, fluido magnético são modificações no fluido universal. O Feynman vem sem saber disso, tá certo? Eu garanto que ele nunca leu o Livro dos Espíritos, né? Ele determina que ele publica aqui a eletricidade e o magnetismo são manifestações de um campo quântico. O eletromagnético é um campo quântico, onde a força é transmitida pela troca de partículas chamada fótons. Veja que eu também consultei a inteligência artificial do Gemini, né, para me dar essa resposta mais concisa, tá certo? Olha, então, o que são fótons? Olha, fótons são corpúsculos, não são corpúsculos, são bonitos da luz. Né? Eu não vou detalhar, mas é luz. Tá? Então, na troca de partículas, que ele coloca como partículas, a física discutem se é partículas ou não, né? Mas fóton, vamos dizer assim, que são partículas da luz, tá certo? Então, o campo quântico vem da luz, né? O campo quântico vem da troca de energia dos fótons. Então, fluido universal teria alguma coisa a ver com o campo quântico? Será que os espíritos na época estavam querendo dizer isso, ou seja, fluido universal existe, né? E a gente hoje prova que um campo quântico, na verdade, é mais amplo, né? É um outro tipo de campo mais amplo do que os campos magnéticos, eletromagnéticos, tá certo? A questão 36, continuando,
pergunta era assim: o vazio absoluto existe em alguma parte do universo? A resposta é não. Nada é vazio. O que parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos seus instrumentos. De novo, nosso amigo Richard Feynman tem um vídeo dele que diz: o nada não existe. O nada não existe. No espaço entre os átomos, e a parte dele, ou no espaço universal, o que existe são campos elétricos e campos eletromagnéticos. No vácuo absoluto, vazio absoluto, foi observado que pares de partículas, matéria e antimatéria, aparecem do nada e se aniquilam. Isso foi provado há pouco tempo, né? Pelo CERN na Suíça, que mostram que nas flutuações do vácuo, o vácuo é o seguinte, é o vazio absoluto, né? Ou seja, se eu tirar toda a matéria, todo o ar, tudo de um lugar, tem o vazio absoluto. Só que observaram que existem flutuações que de repente aparecem matéria e antimatéria e se aniquilam, matéria e antimatéria e se aniquilam. Parece que elas estão surgindo do nada, né? Mas elas não surgem do nada. Tem um campo quântico, que é uma variação de campo, né? Vamos supor, o campo seria o campo principal, né? Não o campo eletromagnético, nem o campo quântico, ele permeia todo o universo. Então, esse campo quântico, ele está em todo o universo. Então, tudo que existe no universo, não existe nenhum vazio absoluto. Lá tem um campo quântico. Tem campo quântico, que vem da luz, na troca dos fótons, das energias geradas pelos fótons. Vamos pegar o livro do Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, foi escrito em 1959, por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 3 fala de fótons e fluido cósmico. Nesse capítulo, André Luiz nesse capítulo, não, desculpe, nesse livro, tem notas lá nesse livro, onde diz que André Luiz consultou a bibliografia científica da época para passar essas informações via Francisco Cândido Xavier por psicografia. E nesse capítulo, ele já cita em talvez 59, bem diferente, né, já é século XX, né, ele já cita coisas do tipo Maxwell e a unificação do eletromagnetismo, o Planck e Bohr, que começaram a definir no começo de 1900 os saltos quânticos, ou seja, o início da mecânica quântica, e um outro cientista chamado de Broglie, que propõe a teoria corpuscular da luz, ou seja, que a luz se propaga na forma de fótons, como se fossem corpúsculos. Aí André Luiz tem a seguinte frase nesse capítulo. A matéria é simples vestimento das forças das múltiplas faixas da natureza. Então, a matéria é um simples vestimento das forças que existem na natureza. Mas o plano de causas disso continua endevassado, 1959, tanto para o homem que está encarnado, quanto para nós, os espíritos, as criaturas terrestres temporariamente apartadas da vida física. Ou seja, nem eles que estavam ditando esse livro têm todo o conhecimento necessário, e não tinham na época, né, sobre como isso interage. Como a luz propaga? A luz se desloca em feixes corpusculares, denominamos fótons. Isso está no, 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 no capítulo 3 do mecanismo da mediunidade. Então, a luz se propaga em fótons. Lembrando que fótons que geram os campos quânticos. De que maneira? Bom, não tinha campo quântico nessa época. Então, a resposta dele é: o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos, disse o André Luiz. Não dava ainda para saber como é que isso acontece, ou seja, o que, que tem no meio do caminho para propagar a luz, né, em fótons, que pode ser equacionado com o conhecimento atual de 1959. Os espíritos disseram aqui, ó, nem nós aqui desencarnados sabemos.
Então a pergunta é, então, o que permeia todo o universo? Antes do Einstein, falava-se que o universo tinha o éter. Não sabia o que que era, definia-se que tinha o éter para a luz poder propagar. Depois do Einstein, passou-se a utilizar a palavra campo. Então, o André Luiz pesquisando e informando isso através do Chico Xavier, é, olhou e disse que campo, como definido como Einstein, ele é o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Ora, vamos olhar aqui então nessa figura. O Einstein disse o seguinte: se eu tiver uma massa, um planeta, uma massa qualquer, ele modifica o espaço-tempo. Então, os campos que geram aqui é como se o espaço fosse cheio de deformações, né? Foi cheio de deformações, e isso que permite que a luz se desloque, e essa luz se deslocando, ela pode ser modificada, fazer curva, porque o espaço ali se modificou, né? Então, essa teoria que aparecia também no livro do André Luiz como campos de Einstein, tá certo? Aí, André Luiz pega e conclui nesse capítulo. A proposição de Einstein não resolve o problema. Então, nós vamos definir o meio sutil que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino, ou seja, fluido universal. Então, Einstein não chegou a um campo quântico, ele chegou a um campo de gravidades, ou seja, um campo que a massa modifica, a massa muito grande modifica o espaço em torno dessa massa, os planetas e todas essas coisas. Então, como é que isso se equilibra no universo? Então, eu quero o meio sutil em que o universo se equilibra. O que que é? Então, André Luiz disse assim, ó, nem a teoria do campo do Einstein mostra nada. Então, nós vamos definir que existe aí um fluido cósmico ou um hálito divino, com uma força para nós inabordável que sustenta a criação, que sustenta a criação do universo. Então, essa força foi dita do cósmico com o hálito divino, em 1959, porque não se sabia, nem com a teoria do campo de Einstein, que isso era a mesma coisa. Muito interessante, muito interessante. Então, é, como André Luiz usou referências, né, para poder passar essas informações através de Chico Xavier, da literatura científica da época, e diz que nem nós aqui na espiritualidade, nós que já desencarnamos, sabemos, né, exatamente o que é. Não havia os estudos científicos ainda a respeito disso. Eu perguntei, então, com base nessas informações, e a minha cabeça já é voltada para, será que tem semelhança entre campo quântico e fluido universal? Bom, perguntei à inteligência artificial do Gemini, que é da Google, o seguinte, faça uma tabela comparativa destacando as similaridades entre o chamado fluido universal da literatura espírita e o campo quântico de Feynman. Então, lembra que o campo quântico ele aparece, né, no vácuo absoluto, entre cargas, em todo o universo. Ou seja, onde a luz gera fótons, os fótons criam também os campos quânticos, né? Então, já que tem similaridade, faz um levantamento para mim. A primeira resposta, né, é que ambos os conceitos tentam explicar a matriz fundamental que constitui e conecta tudo que existe. Então, os dois conceitos tentam fazer a mesma coisa, fluido universal e campo quântico. Não estou dizendo que o campo quântico é o fluido universal. Só estou raciocinando que a ciência pode chegar numa coisa muito parecida do que o Espiritismo falava em 1857. Momento. Essa tabela foi levantada pela inteligência artificial Gemini, baseada, claro, em pesquisa, né? O critério de comparação utilizado. Primeiro, a definição essencial entre o fluido universal e o campo quântico. Depois, ubiquidade e presença. Depois, origem da matéria. Definição essencial. Fluido universal. Matéria elementar primitiva, a partir da qual todas as coisas e corpos, visíveis e invisíveis, são criados. Perfeitos, acabamos de ver isso no nosso slide anterior. E o campo quântico, o que é? É o tecido fundamental do universo, uma entidade física distribuída pelo espaço onde ocorrem as interações de partículas. Perfeito? As partículas se interagem, matéria e antimatéria, e se aniquilam, né? Mas o conceito é o mesmo. Ubiquidade e presença.
No Espiritismo, o fluido universal é onipresente, ou seja, preenche todo o espaço do universo, não existe vazio absoluto. Campo quântico é onipresente. Os campos preenchem todo o espaço, chamando vácuo quântico. Não é vazio, mas fervilhante de energia. Origem da matéria. A matéria tangível, sólida, líquida e gasosa é o fluido universal em diferentes estados de condensação e modificação. Isso que diz o Livro dos Espíritos, tá? E o campo quântico, que fala sobre a matéria? As partículas, que são os elétrons, os quarks, os fótons que vão formar a matéria, são excitações, estados excitados do próprio campo quântico. Então veja que a matéria básica são excitações do próprio campo quântico. O que mais? Dualidade e estado. O fluido universal apresenta-se dois estados extremos: o de eterização, que é imponderável e espiritual, e o de materialização, ponderável e físico. Campo quântico apresenta a dualidade onda-partícula. Manifesta-se como onda, campo contínuo, ou como partícula, que é um pacotinho, um fóton discreto de energia. Então, o campo quântico apresenta como onda ou partícula. E vem da onde? Da luz. Hum. Meio de transmissão. O fluido universal é o veículo pelo qual o pensamento, a vontade e as forças espirituais se propagam e agem sobre a matéria. E o campo quântico? É o meio pelo qual as forças fundamentais, eletromagnetismo, gravidade, forças nucleares, trocam bósons e interagem. Bósons é um tipo de campo quântico também, são partículas do campo quântico. Tá? Até agora há pouco, né, bósons era conhecido como a partícula de Deus. Era a partícula que os cientistas estavam esperando conhecer e agora já sabem que ela existe, já provaram que ela existe. Invisibilidade fundamental. Em seu estado primitivo, é invisível, intangível e imponderável para os sentidos humanos comuns. O efeito está escrito exatamente dessa forma no Livro dos Espíritos. E o campo quântico? O campo em si é uma abstração matemática invisível. Só detectamos seus efeitos quando ele interage ou gera partículas. Ora, então, tem muita. Aquilo que o André Luiz estava pesquisando como campo, achou que o campo de Einstein podia representar o que sustenta todo o universo, uma visão mais ampla, o campo quântico, onde o Feynman é o pioneiro nisso, parece. Se o André Luiz psicografasse o livro hoje, provavelmente ele utilizaria o campo quântico para dizer que fluido divino pode ser comparado a esse campo quântico que a física moderna estuda. Aí eu fui um pouco mais além. Eu disse assim, olha, tá bom, para a inteligência artificial, comparando essas similaridades, como é que eu posso interpretar a questão 27 do Livro dos Espíritos, que diz que fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal? Por isso que agora eu perguntei sobre a questão 27, que é importantíssima nessa parte do capítulo 1. Para mim, essa dica que o Espírito deu aí, falando que o fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal, no meu entender, no meu entendimento, foi o que me disparou para entender o que é o fluido universal. Resposta do Gemini. Veja, eu perguntei também para o chat GPT, tá certo? Duas inteligências artificiais. As respostas foram muito similares, só que eu achei mais interessante e menos, vamos dizer, preconceituosa, talvez, a do Gemini, tá? Porque em várias situações o chat GPT coloca, mas isso é só filosofia, não sei o que mais e tal, e o Gemini não foi tão direto, o que ele falou foi isso aqui, ó. Se eu interpretar a questão 27 ao livro do livro Espírito da Luz, das similaridades com a física moderna, nos permite ler o texto do Allan Kardec, escrito em 1857, não como uma teoria científica estrita, tudo bem, mas como uma intuição filosófica impressionante sobre a unificação das forças da natureza. Isso está sendo pesquisado até hoje. A unificação das forças da natureza está sendo pesquisada até hoje pelos cientistas, pelos físicos. Foi lá, como desde Einstein para cá, né? Uma única lei, uma única que unifique todas as forças da natureza. E o Livro dos Espíritos, em 1857, né?
o fluido universal, colocado como fluido, que tem muita semelhança aí com o campo quântico do Feynman, tá certo? Já era uma teoria, já mostrava que existe essa teoria que unifica todas as forças da natureza. Tá certo? Então isso me dá uma força muito grande para acreditar daqui para frente nas respostas dos espíritos em relação a toda a sequência de coisas, né? A colocar essas respostas à luz da razão e da ciência me permite ter um vislumbre de como isso, escrito em 1857, com termos, com ciência de 1857, se propaga hoje. Vou voltar àquela coisa do Kardec, né? A, 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 quando eu submeto, né, a fé, a, a, a razão, qualquer época da humanidade, a razão e a ciência, qualquer época da humanidade, ela não pode ser destruída, ela não pode ser combatida, ela é uma fé inquestionável, tá certo? Ela não é uma fé que me torna um fanático, ela é uma fé inquestionável, porque tem provas na ciência que batem com o que eles escreveram nessa época, tá certo? Então, dizer que o fluido elétrico e o fluido magnético são modificações do fluido universal equivale perfeitamente, na linguagem atual, dizer que as forças elétricas e magnéticas são excitações ou estados específicos de um campo subjacente mais fundamental. Perfeito? Ou seja, a força é exatamente esse campo mais fundamental que a física procura e o espiritismo diz, chama-se fluido universal. Ele existe. Se o fluido universal dá origem tanto à matéria tangível quanto aos fluidos elétricos e magnéticos, que são energia, o espiritismo já propunha em 1857 uma equivalência que a física só formalizou com Einstein. Em 1905, a famosa equação, né, de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, E igual a mc2, tá certo? Onde matéria e energia são duas faces da mesma moeda. E depois com Feynman, ao mostrar que a matéria sólida surge da interação de campos quânticos. Cara, essa resposta da inteligência artificial me deixa muito animado, mas muito animado. Me prova que, sabe, que eu posso continuar lendo o livro dos espíritos, que a verdade está ali, é só interpretá-la corretamente, a verdade está ali. Então veja, Einstein formalizou em 1905 uma coisa que essa colocação do espiritismo em 1857, essa questão 27, né? Fluido universal dá origem tanto à matéria tangível, tanto aos fluidos elétricos e magnéticos que chegam no fluido universal, tá certo? E isso foi definido por Einstein, matéria e energia, e por Feynman, campos quânticos, tá certo? Continuando, essa leitura mostra que, embora Kardec utilizasse a nomenclatura científica da época, a teoria dos fluidos hoje está obsoleta. A estrutura lógica do pensamento que foi transmitido pelos espíritos antecipou a busca da física no que chama teoria do campo unificado. A ideia de que todas as forças da natureza são, na verdade, manifestações de uma única força primordial. Não foi eu que escrevi isso, foi uma resposta dada por uma pesquisa feita por mim, Gemini artificial, a inteligência artificial do Gemini da Google. Tá certo? Então, a nomenclatura da época era fluido, a nomenclatura de hoje são campos. E a teoria do campo unificado mostra exatamente isso. Ou seja, até na questão lá de sem o fluido universal, a matéria não ficaria unida. A matéria não teria as forças. Lembra, os prótons são todos positivos, está tudo no núcleo. Como é que eles ficam juntos? Chama força nuclear forte, a física chama assim, né? Que está tudo ligado a esse campo unificado, está tudo ligado ao fluido universal, está tudo ligado ao que nós entendemos do espiritismo, que nós entendemos de ciência. Muito bem, espaço universal. Agora vamos partir então para a questão 35, onde define o universo, o espaço universal.
No espaço universal, o espaço universal é infinito. E continua dizendo no 36 que o vazio não existe, nós já sabemos que o vazio não existe, tá certo? No espaço universal, vamos dividir em duas partes então. Ele é composto pelo elemento inteligente ou princípio inteligente, está na questão 35, e pelo elemento material ou princípio material. Nesse princípio material nós já vimos falar dele, né? Que ele já originou o fluido universal. Mas tem também o elemento inteligente ou princípio inteligente, que na questão 79 ele diz os espíritos, eles são individualizações do princípio inteligente. Então tem dois princípios. Um é o princípio inteligente, o outro é o princípio material nesse espaço universal, que é o universo, né? Então, são duas coisas aqui dentro, infinito e o vazio absoluto não existe. Então, nós podemos dizer que tem dois elementos. Então, o Kardec pergunta lá, mas tem dois elementos? Sim, o elemento inteligente e o elemento material, que vão se subdividir para formar a criação de Deus. Porque o elemento material forma a matéria universal. O que é essa matéria universal? É o fluido universal, mas a matéria é densa. Então, o fluido universal, mas a matéria densa, tem um único princípio, que é o princípio material. E os espíritos têm um único princípio, que é o princípio inteligente. Então, a subdivisão é o princípio inteligente gera espíritos e o princípio material gera a matéria densa mais o fluido universal. Ou seja, a criação de Deus se baseou em dois elementos, né, existentes junto com Deus. Sei, nem os espíritos sabem se isso já existia antes ou não. A criação dos espíritos é uma subdivisão, né, são individualizações desse princípio inteligente. Essa é a resposta 79 do livro. Mas o que significa isso? Bom, vazio absoluto não existe, tá certo? Resposta, voltando à resposta de 36 de novo, né? Já sabemos disso, né? Nós já sabemos disso até olhando o universo sem saber de campo, sem saber de campo quântico nem nada, né? Uma foto da nossa galáxia tirada pelo telescópio, não, da nossa galáxia, desculpe, do espaço tirado, profundo, tirado pelo James Webb, telescópio James Webb, agora, 2025, com as galáxias profundas, né? E está estudando isso aí ainda, até onde vai isso, né? O que é feito o universo? O que se sabe hoje? Hoje, pelos cálculos, pela distância, pelas equações que existem para definir o universo, você sabe que a matéria, como nós entendemos, a estrela, planeta, nós aqui na Terra, ar, todo o universo, né, que a gente pensa como matéria, do que é o universo que se enxerga, que se observa, vamos chamar o universo observável, né? Isso representa só 4%. Só 4%. O resto não é espaço vazio. Aí não se define, então não se sabe exatamente o que tem. Então se define como 26% é matéria escura e 70% é energia escura. São dois termos utilizados para poder dar certo as contas, vamos dizer assim. Ou seja, são coisas que provam de vez em quando. Ah, existe a matéria energia escura porque a expansão do universo é controlada pela energia escura. E essa matéria escura porque o cálculo da matéria existente, isso aqui não preenche todo o espaço, então tem que ter uma outra matéria que a gente não enxerga, porque ela não reflete luz e coisa dessa forma. Mas isso hoje é o que a ciência acha sobre o universo. Quer dizer, ela consegue enxergar isso aqui bastante ainda, né, do que era na época ainda do Kardec, tá certo? Tem duas correntes de pensamento da, ma- da ciência, né? O universo observável, ele surge com um ponto chamado Big Bang, né? Que foi publicado, um trabalho publicado por um padre católico belga em 1927, chamado Lemaitre, onde o universo, começou através de não é uma explosão, sabe? É de um ponto, estaria tudo concentrado, e começou a se expandir, está em expansão até hoje. E essas contas são feitas em cima dessa expansão. Mas tem outros cientistas, por exemplo, esse Glenn Borchardt de Berkeley, que acha que o universo é infinito, que o Big Bang nunca existiu. Tem duas correntes. Tem que é que o universo é infinito e que o Big Bang é um efeito, um fenômeno que ocorreu por aí e não tem nada a ver com o início do universo observável. Mas a física trabalha em cima dessas hipóteses, tá? A ciência de hoje, tá certo? Tá bom, para isso então vamos entrar então no capítulo 3, que é a criação.
A primeira coisa que nesse capítulo fala é sobre a pluralidade dos mundos e dos mundos habitados. A questão vai de 55 até 58. Mas lá atrás, na questão 37, ele diz: o universo foi criado por Deus por sua vontade. Questão 37 e questão 38. Deus criou o universo por sua vontade. Então, o que que é o universo? O universo é o que nós observamos, é o universo onde nós estamos, a matéria que nós vemos, as ondas eletromagnéticas que nós vemos, né? As estrelas, os planetas, é o universo, né? Que tem um problema muito interessante. Nessa época, a questão 55 é uma resposta que o Espírito diz assim: os homens imaginam que Deus criou o universo só para eles. Eu achei muito engraçado essa resposta, né? Porque hoje isso não é natural, né? Eu não imagino que Deus criou o universo só para ele. Mas na época era. Ou seja, lá na Gênesis, capítulo 5, Allan Kardec tem uma frase muito interessante, diz assim: quanta gente ainda acredita, em 1868, que as estrelas são ornamentos do céu destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra. Está na Gênese do Kardec em 1868. Veja, 1857 foi a coisa, 1868 foi escrita a Gênese, outro livro das obras básicas, né? E ele diz esse tipo de coisa, né? Tá certo? Mas tem que lembrar também o quê? Que na época que os livros do Espírito foi publicado, em 1857, a religião que existia vigente no mundo, está no nome da religião vigente, considerava uma heresia acreditar que pudesse existir outros mundos habitados além da Terra. Ah, agora dá para entender por que, que o Espírito respondeu: os homens imaginam que Deus criou o universo só para eles. É porque realmente a religião não deixava acreditar naquela época que poderia existir outros mundos habitados. Hoje em dia, todo mundo vê ET para tudo quanto é lado aí, né? Mas na época, era uma heresia. Então, os homens imaginavam que Deus criou o universo só para eles. É uma coisa realmente da época de 1857. Muito bom. Então, claro, né? Acreditar nisso, né? É achar que o nosso planeta Terra é apenas o centro do universo, né? E a Voyager 1, lançada em 1977, hoje ela está a 24 bilhões de quilômetros da Terra, fez uma foto da nossa Terra, né? A Terra está aqui, ó. A Terra que ela conseguiu enxergar está aqui, a ampliada está aqui, tá? Ou seja, nós somos um pontinho, um pedaço ainda que um satelitinho mandado daqui, né, com pouca resolução. Em 1977 as câmeras não tinham nem resolução direito, não sabia nem se esse negócio ia viajar tanto tempo, já saiu agora do sistema solar nosso, né, do sistema solar, não da galáxia, do sistema solar, né, e a Terra, pontinho, né? Então hoje nós já temos mais informações. Na época do Kardec, 1857, outra coisa era, o que se sabia do universo era a nossa galáxia, só se sabia que ela tem 100 mil anos-luz. Tá? Até 1922, só se só conhecia a nossa galáxia, tá? A galáxia de Andrômeda, que foi a próxima registrada, foi depois de 1922, 1923, acho. Hoje, nós conseguimos ver o universo, conhecer através dos telescópios lançados. O nosso universo conhecido tem 93 bilhões de anos-luz. Então, olha a diferença, né? Nas informações que os espíritos estavam transmitindo em 1857 sobre mundos habitados, sendo que sabia-se que existia o sistema solar, os planetas que desde a época dos gregos, hoje já se sabia o nome dos planetas, né? Já se dava o nome dos planetas, né? Mas que a nossa galáxia, só sabia que existia uma galáxia, nós estávamos numa galáxia. Isso era um universo. Além disso, não se tinha noção, né? Hoje nós estamos com 93 bilhões e continuamos sem noção do que é o infinito do universo, tá certo? Mas só de pensar, só fazer um cálculo, né? Se apenas 0,01% dos planetas semelhantes à Terra em nossa galáxia, não nesse universo, no universo total, nossa galáxia é um pontinho aqui no cantinho aqui, né? Tivessem vida, se 0,01%, haveria 100 milhões de planetas com vida somente na Via Láctea. Somente na Via Láctea nós teríamos aproximadamente 100 milhões de planetas com vida, tá?
Bom, daí a probabilidade dos mundos habitados, né, pode mudar, no meu ponto de vista. Posso citar desde João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, quando ele falou moradas na casa de meu pai, ele estava se referindo ao quê? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, diz que, independente da diversidade dos mundos existentes, essas palavras de Jesus, né, há muitas moradas na casa de meu pai, podem referir-se também ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, né? Ou seja, enquanto ele está em espírito, pode dizer que ele tem mais moradas boas ou ruins, né? Muitas moradas na casa de Deus, né? Ou enquanto uns espíritos podem se afastar do lugar onde vivem, outros, ou seja, enquanto uns não podem se afastar do lugar onde vive, o planeta onde vivem, outros se elevam, né? E percorrem o espaço e os mundos. Alguns espíritos culpados erram nas trevas, e os mais esclarecidos podem se desfrutar da sublimidade, da resplendente claridade do espetáculo do infinito do universo. Ora, também isso pode dizer a muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas em planetas, né? Mas Santo Agostinho, 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, ele dá lá uma categorização de mundo. E esses mundos são mundos primitivos, mundos de expiações e provas, onde a Terra está incluída, e mundos regeneradores. Então, depois são mundos superiores que não têm a ver com mundos em planetas. Então, isso tem a ver com mundos circunscritos, também moradas na casa de meu pai. Esses mundos servem de transição entre mundos de primitivos de expiação para mundos felizes, né? Então, o espírito pode reencarnar em diversos desses mundos, né? E todos esses mundos, o homem lá ainda é de carne e está sujeito às vicissitudes da carne, que só depois que está liberto totalmente da carne, que vão para mundos felizes, que não tem mais necessidade de carne, né? Ou seja, de um veículo corpóreo para o espírito se manifestar naqueles mundos. Então só tem aí uma infinidade de planetas que podem ter vidas associadas ao espírito encarnados vivendo nesses planetas. Formação dos seres vivos. A questão 43, sobre a formação do espírito, diz o seguinte: no começo tudo era o caos. Começo do quê? Né? O que que é o caos? Então, no começo tudo era o caos. Por quê? Na questão 47 ele avança um pouco mais. Os elementos orgânicos, antes de formação da Terra, estavam pelo espaço ou em outros planetas, esperando a criação da Terra. Então, os elementos orgânicos que deveriam criar vida na Terra estavam por aí, em outros planetas, no espaço, né? Antes da criação da Terra. Muito interessante. E a espécie humana encontrava-se entre esses elementos orgânicos. Então, a vida, para começar aqui na Terra, alguma coisa veio também do espaço, né? O elemento básico para a criação da Terra. Poxa, vamos olhar uma pesquisa recente, publicada agora em 2026, dos cientistas japoneses, que analisando um asteroide, confirmaram que esse corpo celeste contém as 5 nucleobases essenciais para a formação do DNA e o RNA. O que é o DNA e o RNA? São guanina, timina, uracilo, adenina, citosina, são as nucleobases que formam a vida. O DNA e o RNA são formados através de associação dessas nucleobases, toda a vida, inclusive os seres humanos. Então, são blocos de construção do DNA foram encontrados em um asteroide, hoje em dia, né? E pesquisa agora de 2026. O que isso aqui prova? Isso aqui prova tudo que está dito no livro dos Espíritos, na questão 43, na questão 45, na questão 47. Isso prova que o homem foi feito do barro da terra, como dizia na Bíblia, tá certo? Porque estava espalhado por asteroides, tá?
E eu associo isso com a parábola do semeador, ou seja, Deus criou a vida espalhando as sementes, né? As sementes pelo universo. E essas sementes foram cuidadas pelos espíritos, né? Foram cuidadas pelos auxiliares, né? A formação de todas as vidas nos planetas. Na Terra, nós tínhamos aí, só pegar o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito puro, já e vários espíritos acompanhantes, acompanhando toda a formação básica na vida na Terra, até que essa tiver condição de um espírito criado por Deus ser, vamos dizer, unido a um determinado tipo de ser, né, que pudesse evoluir e fazer esse espírito evoluir. Tá? Então, a palavra do semeador, semeador, por exemplo, a semente semeada, né, me parece muito, né, quando o semeador saiu a semear, né, e me parece muito como se Deus estivesse semeando as sementes pelo universo que ele criou. Último capítulo, princípio vital. É o princípio que diferencia a matéria orgânica da inorgânica. Então, nós temos matéria orgânica e matéria inorgânica, tá certo? E dá vida aos seres orgânicos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um gráfico para tentar entender o que nós já vimos até agora nesse vídeo, tá certo? E chegar até o final. Então, Deus, inteligência suprema do universo, tá certo? A inteligência suprema, criador de todas as coisas, utilizando o princípio material e o princípio inteligente, não sabemos, né? Aqui é difícil de entender, porque não nos é dado ainda de entender, tá certo? Do princípio material, observando a questão 79 do princípio inteligente, do princípio material, do princípio, derivou-se o fluido universal. Ora, o fluido universal não vem de fóton, da luz, se for o campo quântico, então esse princípio material é a luz que vem de Deus. São tudo conjecturas, tá certo? Mas a luz, ela gera por, né, fótons, né, os campos quânticos. O fluido universal tem muito a ver com isso. Então, Deus, através do princípio material, gera fluido universal, permeia todo o espaço universal. E através do princípio inteligente, os espíritos, que tem uma palavra que os espíritos têm alguma coisa, são uma matéria que tem essenciada. Bom, os espíritos não são formados pelo princípio material, mas pelo princípio inteligente. Mas vamos lembrar que o fluido universal gera a matéria densa, e essa matéria densa, ela é dividida em matéria orgânica e em matéria inorgânica. Mas também gera o perispírito, que é uma matéria quintessenciada que serve ao espírito se manifestar junto à matéria densa. Então, o perispírito vai ser o elo que faz com que os espíritos se manifestem, façam aquela conexão que vem do fluido universal sobre a matéria. Então, como é que o espírito age sobre a matéria? Usando o fluido universal na sua forma de perispírito. O perispírito é uma matéria quintessenciada que Deus cria a partir do fluido universal para servir como elo do espírito na matéria densa. E o fluido universal também, a questão que 65 e 64, do fluido universal surge, criado também, ou seja, tirado como variação, o princípio vital. O que é o princípio vital? Ele ativa a matéria orgânica. O princípio vital permite com que a matéria orgânica possa ter vida, mas não inteligência. Vida. A matéria inorgânica diferencia-se da matéria orgânica porque não tem princípio vital. Uma pedra não tem princípio vital. Então, a vida surge na matéria orgânica, com o princípio vital vindo do fluido universal. E o espírito, da inteligência, há um tipo de vida, né? A vida encarnada, por exemplo, a vida, né, de um ser humano, que é uma matéria orgânica, né, vem do princípio inteligente. Então, esse gráfico mostra aqui para mim, né, a criação de Deus em relação ao fluido universal,
ao espírito conforme diz dentro do espiritismo. O que eu vi até agora, né, foi tentar comparar o fluido universal como um campo que vem da luz, tá certo? Como um campo quântico que vem da luz. Ah, tá. Então, o princípio vital dá vida aos seres orgânicos. Faz o elo entre espírito e matéria. O Kardec diz que ele pode ser transmitido de uma pessoa a outra, na questão K, na resposta da questão 70, tá? Isso não está explicitamente claro no Livro dos Espíritos, nessa parte do Livro dos Espíritos também, tá certo? E também aqui o Kardec chama de fluido vital. Então, da mesma forma, no livro, a resposta do Livro dos Espíritos, os Espíritos é princípio vital. Mas o Kardec chama de fluido vital, e em diversas situações aparece fluido vital, é a mesma coisa que princípio vital. Como fluido é um campo, que eu estou entendendo como campo, pode ser mesmo fluido vital, o nome aqui dentro do fluido universal. Fundamental é que esse princípio vital vem do princípio material, tem a mesma base da matéria densa, mas faz a matéria orgânica funcionar. Para a matéria orgânica funcionar, como é que é isso, né? A matéria orgânica precisa de vida, né? Precisa de vida, mas só vida não é vida inteligente. Então, a matéria orgânica é uma planta, por exemplo, tem vida, não tem vida inteligente. Então, o espírito associado a ela para dar inteligência, né, à planta, tá certo? Eu vou fazer uma analogia com o computador, que é uma área que eu entendo um pouco, tá certo? Só para a gente esclarecer o que esse gráfico aí está me mostrando. Não tem nada a ver com o espiritismo, tá certo? Tem a ver aqui com quem entende, quem conhece um computador, só para a gente ter uma ideia bem terra-terra aqui do que eu estou falando, tá certo? Princípio material. Então nós temos os elétrons, né? Que formam o quê? Formam matéria. Próton-átomos formam matéria. Então, do princípio material deriva a matéria, tá certo? Tirei o fluido vital daqui, desculpe, eu tirei daqui o fluido universal daqui, tá certo? Sendo mais direto. Então, algum processo, isso aqui transforma na matéria. O ser humano pega essa matéria e transforma em componente eletrônico. Matéria, tudo matéria. Matéria densa. Matéria densa, essa matéria densa ele monta umas plaquinhas, tá certo? De computador. Essas plaquinhas de computador ele monta o computador, tá certo? Então, desse negócio aqui do começo aqui, ó, tô chamando de um princípio material, que era elétrons. Por esse caminho, esses elétrons viraram um computador. Mas esse computador, sem ligar ele na tomada, não faz nada, né? É uma caixa preta de plástico com placa lá dentro, que ou isso é a mesma coisa. Bom, mas se pegar isso aqui e gerar energia elétrica, então a energia elétrica é uma coisa que vem também do princípio material, também do átomo, e é diferente. É um campo eletromagnético que gera elétrons que formam uma corrente elétrica que liga o computador. Então eu posso dar vida a esse computador usando o mesmo princípio. A matéria fabrica e os elétrons ligam. Então o computador liga. Mas se é para que um computador não faz mais coisa, ele só ligar não adianta nada. Então ele precisa de um programa. Então eu estou associando aqui, ó, uma parte externa a essa aqui que vem do princípio inteligente, tá certo? É um programa que foi desenvolvido que faz o computador realmente servir para alguma coisa. Então, essa analogia me mostra uma coisa muito terra a terra, muito do nosso espaço de conhecimento, tá certo? Tentando mostrar aquele gráfico do slide anterior, o que que ele faz. Então, o princípio vital, dentro do princípio vital, ainda tem a seguinte tópico finalmente no livro dos Espíritos: a inteligência e o instinto. Então, o princípio vital ativa a matéria orgânica. E o princípio inteligente, ele pode me dar a inteligência, sabe, pela questão 72, e o instinto. A inteligência são os espíritos. E o instinto? O instinto vem do princípio inteligente, mas o que é o instinto? Questão 73, os espíritos dizem: o instinto é uma inteligência não racional, pelo meio do qual os seres vivos provêm suas necessidades. É muito confusa essa frase. Uma inteligência não racional. O que é uma inteligência não racional? Então, o princípio inteligente pode fornecer, né?
um instinto que é uma inteligência não racional. É bastante estranho o que é uma inteligência não racional, mas nós sabemos o que é um instinto, né? O instinto nós temos necessidade, ou seja, aquilo que os seres vivos devem ter para prover as suas necessidades, tá certo? Então, o instinto ele sempre existe. O homem negligencia esse instinto. O homem acha que não tem instinto, né? O instinto serve para o homem se salvar de diversas situações, né? E ainda ele diz assim que o instinto nos guia sempre, às vezes até mais seguros do que a razão, né? O instinto faz eu fugir de um perigo, o instinto me faz tomar uma atitude, uma ação que eu não sei por que eu tomei aquela ação, por instinto eu resolvi uma coisa, tá certo? Então o instinto existe como alguma coisa que derivou do princípio inteligente, né? Mas que é difícil entender como uma inteligência não racional. É, o instinto não raciocina, e a razão permite a escolha e o livre-arbítrio. Hum, É ainda difícil. Então, eu vou recorrer, ainda, sobre inteligência assistida, à Gênese do Allan Kardec, no capítulo 3. No capítulo 3, ele diz: o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. É a mesma coisa que está escrito aqui em outras palavras na questão anterior do Livro dos Espíritos. Ou seja, ele substituiu o que o Espírito disse, inteligência não racional, por força oculta. Para mim complicou mais ainda. Aí ele tem vários itens onde ele tenta argumentar o que muitos autores ou muitas pessoas que em discussão dizem. No item 2 ele diz, seria uma inteligência rudimentar? Então ele faz várias arrazoadas do porquê que ele não acha que é uma inteligência rudimentar. Esse aí evoluiria para uma inteligência livre? Seria o item 13. E também questiona, podem ler na Gênese, várias, de sim ou não, vários prós e contras, por que que isso não tem nenhuma razão para evoluir uma inteligência livre. É a ação somente de espíritos protetores? Então, por exemplo, o espírito protetor está protegendo, ele não deixa acontecer alguma coisa, e isso é instinto. Também ele discute e não chega à conclusão que deve ser isso. A ação do fluido divino, ou seja, como o fluido divino, fluido universal está envolvido, tá tudo, Deus saberia antes de mais nada, né? O que né, o instinto materno, por exemplo, né? Porque uma mãe tem um instinto materno, né? Ele também questiona que isso ainda não está muito claro. E ele conclui que todas essas maneiras de considerar o instinto são hipotéticas e nenhuma apresenta nenhum caráter seguro de autenticidade para ser considerado como solução definitiva. Ou seja, Kardec não chegou a uma conclusão até o livro da Gênese, em 1868, sobre o que é exatamente o instinto. Mas que ele vem do mesmo princípio, que é do princípio inteligente, como disse o Espírito, e o Espírito disse na slide anterior. Muito bem, chegamos ao fim, então, da minha apresentação. Eu quero apenas deixar uma mensagem no final, onde eu digo que ter fé não é apenas crer, é preciso raciocinar essa fé. Para raciocinar a fé, a gente precisa instruir-se. E instruir é aumentar o conhecimento. Só que o conhecimento sem caridade não produz frutos, e a fé cega tende a um fanatismo. E o Plano Pires disse que fanático, o espírita fanático, ele é uma aberração. Muito obrigado. Esse é o fim, então, do nosso vídeo.